Um tema que eu escolhi para o mês de setembro, que é sobre o luto, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre compreendendo o luto de uma maneira bem tranquila. O luto, ele está relacionado, a primeira coisa que nós pensamos é isso, em morte. Luto relacionado à morte. Uhum. Mas a gente tem vários tipos de morte e vários tipos de perda no decorrer da nossa vida. Então a gente está falando de perdas de uma maneira geral e de luto de uma maneira geral. Então, assim, o luto, ele faz parte do processo natural da vida. E quando ele ocorre? Ele ocorre quando a gente está se adaptando para a ausência de alguém ou de algo significativo na nossa vida. Como, por exemplo, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, né? E é importante a gente tá falando o seguinte, que o luto, ele não é uma doença que precisa ser curada, né? Ele é um processo, né? É como se fosse assim, sabe quebra-cabeça? Você gosta de montar quebra-cabeças, Mar? Não? Não, mas você já montou quebra-cabeça? Já montei. Né? Então, a gente está nas peças, a gente separa as peças, está montando o quebra-cabeça e, de repente, a gente tem que reorganizar tudo. Né? Então, o luto é isso, é essa reorganização da nossa vida. É uma pecinha que saiu, né, da nossa vida e a gente precisa estar reorganizando todo esse quadro. O luto é muito mais complexo, vai além realmente da tristeza, e é normal quando a gente fala em luto a gente sentir raiva. Geralmente. Né? É normal a pessoa ficar se sentindo anestesiada. Revoltada, né? E quando eu falo anestesiada, é aquela questão assim do eu tô como se eu estivesse assistindo a minha própria vida de fora, né? Vou dar alguns exemplos. Emocionalmente, quando uma mãe perde um filho, é normal essa mãe sentir raiva do médico, muitas sentem raiva de Deus, brigam com Deus, muitas sentem raiva dela mesma ou de alguma situação. É normal ela pensar, por que está acontecendo isso comigo? Ter as dúvidas, se eu tivesse, chego mais cedo lá no hospital, é comum a pessoa sentir essa dormência, se culpar, né? Cognitivamente falando, é normal, por exemplo, a gente está criando laços, está criando vínculos, né? Então, assim, é muito normal, por exemplo, vamos pegar um viúvo que sempre arrumou a mesa do jantar, para ele e para a esposa, tá? E a esposa faleceu, tá? Ele vai continuar pondo 2 pratos na mesa. Dando um exemplo do outro tipo de luto, vamos supor aquela pessoa que trabalhou 10 anos na mesma empresa e durante 10 anos fez o mesmo caminho, né? Cognitivamente, ele pode até mudar de emprego e de repente ele vai se ver fazendo o caminho anterior do trabalho anterior. Então é isso, essa adaptação. Né? A gente também está falando assim, é muito comum, eu senti aquela dor no peito, é como se o meu coração tivesse partido, né? Tem pessoas que perdem apetite, né? Tem pessoas que comem demais, há pessoas que sentem cansaço, insônia. Então, realmente, o corpo ele fala durante o luto. Né? Então, ele também sente, porque também é essa adaptação que a gente está falando. Legal, Ana. Mais uma pergunta. Você mencionou que cada pessoa tem seu tempo. Como isso funciona na prática? Durante muito tempo, Osmar, acreditou que o luto, que foi uma teoria, que o luto tinha fases. Né? Então, a fase 1, tal, algumas fases do luto. E isso a gente vê que não ocorre. Então, assim, o luto não tem uma cronologia, um cronograma do luto. Então você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, vai ser assim, assim, assim. Não é isso. Né? O luto, ele vai depender de cada um. Então, é um processo individual. Algumas pessoas fazem essa adaptação do luto, passam por esse luto durante meses, né? Tem pessoas que levam anos para ver. Isso não significa fraqueza, né?
O que eu observo, e hoje é uma teoria que a gente está tendo muito, né? É que assim, as pessoas oscilam nesses dois momentos. Então, às vezes, a pessoa ela precisa parar e sentir a dor, sentir a tristeza, e de repente, no outro dia, ela está bem, ela está trabalhando, está seguindo em frente. Então, essa oscilação é muito comum. Tá? Osmar, deixa eu só te falar uma coisa. Nós estamos em Portugal e estamos na Espanha também. Sabia já. Já sabia? Porque o programa é mundial agora. Agora é mundial, né, Osmar? Pensar, a gente tem como se fosse uma orientação sobre a perda e essa orientação sobre a restauração, né? A orientação sobre a perda é quando a pessoa se permite sentir essa dor. Por exemplo, a pessoa que passa uma tarde inteira vendo fotografia, chorando, visitando o cemitério, ouvindo a música favorita de quem partiu. Essa restauração é quando a pessoa fala assim, não, eu preciso me refazer, eu preciso tocar a minha vida em frente. Então vai organizar a casa, vai aprender algo novo, vai retomar um hobby abandonado. Então é muito comum essa oscilação. Esse seria o exemplo de oscilação. Um exemplo que eu tenho de uma paciente minha, ela perdeu o marido, né? Então, alguns dias ela passava horas chorando, vendo fotos antigas, né? E de repente no dia seguinte ela estava bem. Aí ela traz até para a sessão assim, Ana, eu tô louca, porque um dia eu tô bem, no outro dia eu não estou bem, né? Mas isso que é importante, a pessoa reconhecer que essa transição desse momento é muito comum e é saudável. Então, assim, é muito comum quando a pessoa sai desse momento de perda e vai para esse momento mais produtivo, mais, vamos pôr entre aspas, tranquilo, ela se sente culpada, como se ela, nossa, eu não estou honrando a pessoa que partiu, né? Mas não, essa oscilação faz parte e é saudável. Geralmente o que acontece? No começo a pessoa fica mais da perda, nos primeiros tempos, né? A pessoa fica mais da perda e vai oscilando. E com o tempo ela vai ficando mais nessa restauração, nesse momento, e tem esses momentos de perda, de tristeza, né? E tudo mais. Legal, são 10 horas e 23 minutinhos de hoje, 4 de setembro. Vamos lá então, Ana, mais uma pergunta aqui. Falando em necessário, o que acontece quando perdemos alguém muito importante? Bom, quando nós perdemos alguém muito significativo, é como se as nossas crenças básicas sobre a vida fossem abaladas. Por exemplo, uma mãe que perde um filho pode questionar, o pai deveria morrer antes dos filhos, né? O filho não deveria morrer antes dos pais. Né? Um jovem que perde um amigo, ele pode pensar, eu sempre achei que éramos amigos invencíveis, né? Que eu estava bem, é como se o chão desaparecesse, né? Então é isso que acontece. E quando a gente está falando em luto, a gente também está falando de outros tipos de luto, tá? É esse momento, né? Algumas pessoas elas acreditam que tem que tocar a vida, tem que sentir a outra, acho que é importante estar honrando a pessoa que partiu, né? Então, assim, vamos imaginar, eu trouxe esse exemplo que eu gosto muito, a construção de uma casa, né? Então, assim, colocar um tijolinho e um tijolinho, é criar essa base, é respeitar. Então, é acolher o sentimento, como eu sempre falo. Não é achar que, nossa, eu estou sendo injusto, eu estou sofrendo demais, já passou tanto tempo, eu tinha que ter resolvido esse luto. Não, é acolher o que você sente, é respeitar o que você sente. E dia a dia construindo essa base, construindo esse tijolinho e está criando essa nova estrutura de vida. Não adianta querer atropelar. Não dá. Não dá, é respeitar. Lógico, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque tem um luto que é prolongado, mas ainda não é reconhecido. Não. Um outro luto não reconhecido, Osmar, é o luto, que é o que a gente vai falar daqui 2 semanas, é o luto gestacional. É quando essa mulher
que está grávida, ela sofre um aborto nas primeiras semanas da gestação e isso não é reconhecido. Mas aí vem as frases, né? É só um teste. Mas aconteceu o melhor, né? Mas são dores reais. São dores que são validadas. E o outro luto que também muita gente não reconhece é a perda do emprego. É o término de um namoro, de uma relação. E a pessoa também passa por essa fase que eu falei de oscilação entre perda e reconstrução. Então, são lutos que não são reconhecidos como luto, mas são dores reais. Mas, infelizmente, elas não são validadas pela sociedade. Uma pessoa, uma mulher, que tem um gato. Há 15 anos tem esse animal. O gato é o companheiro, né? Onde ela vai, o gato vai atrás. Uhum. Ela, todo dia de manhã, ela dá comida para o gato. O gato dorme na cama com ela. Quer dizer, né? E quando esse gato morre, ela sente essa dor. Uhum. Então, o que as pessoas muitas vezes falam, mas era só um gato. Mas para ela não era só um gato. Né? Quando nós perdemos alguém querido, algumas áreas do cérebro também sentem essa dor física. Vou dar um exemplo da mesa. Vamos supor, na tua sala tem uma mesa. E você sabe onde está essa mesa. Se você andar à noite no escuro, você sabe que naquele lugar da sala tem uma mesa. Por quê? Porque o seu cérebro ele já tem esse mapa da tua sala. Uhum. Né? Quando ocorre o luto, o cérebro também tem um mapa, vamos chamar assim, da sua vida, que essa pessoa faz parte da sua vida. Então, o cérebro ele também sente lembra, voltando do quebra-cabeça, o cérebro também precisa, né? Essa pecinha do quebra-cabeça foi tirada e ele precisa ser reorganizado, né? Então, o cérebro ele também sente essa dificuldade. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa, aquele filho ou filha que ligava para a mãe todo dia às 18 horas. Né? A mãe faleceu. Até esse cérebro acostumar, aprender que não tem que mais que ligar às 18 horas para a mãe, vai ter um processo e esse processo, muitas vezes essa pessoa vai pegar o telefone, vai ligar. No automático. Né? Vai fazer no automático. Legal. Deixa eu mandar um abraço para a Dora Alice, tá lá no Alto Renópolis, mandando um abraço para nós todos aqui. Obrigado, Dora Alice. Obrigada, Dora Alice. Mais uma pergunta aqui, às 10h35. Isso explica por que o luto é tão difícil, Ana? Sim, porque o luto também é um aprendizado para o cérebro. Né? Então, não é só... É complexo. Não é só a tristeza o luto. Não é só a dor. Né? A gente está falando de um reaprendizado. Nosso corpo, nosso emocional, né? A gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade. Então, o que a gente tem que tomar esse cuidado, né, Osmar? Quando a gente fala do luto, né, de um luto mais prolongado. Então, se a pessoa fica presa só na dor por muito tempo, sem conseguir fazer mais nada além de sofrer, aí a gente fala de uma depressão e tudo mais, né? E ela foge, ou aquela pessoa que foge da dor, que é o que nós estávamos falando. Tá tudo bem, não foi nada, foi melhor, né? Então, ela tem que passar por esse processo. Né? Então, o luto, quando a gente fala, o luto é complicado, porque não é uma coisa só relacionada a sentimento. O nosso corpo tem que acostumar com essa nova realidade. Então, é algo mais complexo. Primeiro, né, se permita sentir. Não existe emoção errada no luto. A raiva,
a culpa, a tristeza, tudo isso faz parte, é natural e é normal. Então, permita sentir. Segundo, entender e respeitar que tem dias bons e tem dias ruins. Né? Tem dias melhores. E não significa que, se você está vivendo um dia legal, você está traindo quem se foi. Né? Não significa que você, só porque está tendo um dia bom, você já está superando, você já está bem. Não, tá ok. Um dia não é por porque vez. você passou 10 dias bem e de repente você ficou mal, lembrando, revendo a fotografia que você está piorando. Então, 2. 3. Converse. Busque apoio, conversa com amigos, conversa com a família e, se precisar, conversa com uma ajuda profissional. Tá? Oi, Rafa, tudo bom? Rafa da Kaizen, parceira aqui, está aqui conosco também, viu? Opa, parceiro nosso. Nossa parceira Obrigado, aqui também. pessoal da Kaizen. E eu acho que um outro exemplo também que é muito importante seja paciente consigo, acolha o seu processo. Não tenha pressa. Respeite o seu tempo. Respeite o seu momento. Né? E o destino, ele é uma jornada. É normal que a nossa vida, que a sua vida seja abalada por uma perda tão importante. Né? É normal oscilar esses momentos de dor e momentos de reconstrução. Não existe forma certa ou errada de vivenciar o luto. Né? Sejam gentis consigo mesmo. Lembre-se de buscar uma ajuda, né? Lembre-se de estar conversando com as pessoas e se acolha, acolher seus sentimentos. Essa é